Fala galerinha rubro-negra, vamos que vamos para mais um vídeo do meu, do seu, do nosso Flamengo. Lembrando que aqui você sempre acompanha as melhores notícias do nosso Mengão. E depois dessa grande vitória do Mengão, teremos aqui as análises dos comentaristas da ESPN. Eles falando mais sobre um pouco ali do jogo do Mengão, que foi hoje, dessa vitória, né? O Flamengo também, que não foi tão bem como a gente esperava, mas pelo menos o Flamengo garantiu aí a vitória. E aos rubro-negros de verdade, eu peço que deixa o like, se inscreva aqui no canal e deixa também aí um comentário. Valeu, galera? Seu comentário é muito importante aqui pra gente. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Sobre Palmeiras e Botafogo, mas a verdade é que quem assiste o jogo das 6h30, Santos e Flamengo, quem para comparar com o jogo das 4, se pergunta se é o mesmo campeonato, se é o mesmo tipo de competição, se é o mesmo nível de entrega dos atletas. Um Flamengo que, se o torcedor não estiver fazendo nada domingo à noite, olhou agora no celular, ou tá ligando agora para acompanhar com a gente, ó, pelo menos venceu, né? Não venceu o último jogo, mas agora venceu. O torcedor mais simplista, aquele que não quer consumir muito, não quer entender muito, não quer se aproximar muito, fala venceu. Pelo menos venceu, aquele né? Distanciamento. Agora, se a gente para analisar o que foi reclamado pelo próprio Sampaoli na entrevista após aquela derrota cachapante para o Red Bull Bragantino, que ele fala em passividade, não entendi o que aconteceu, mudou muito pouco para hoje. O que muda é o nível do adversário. Um Santos muito fraco, e um Red Bull muito bem organizado. O Red Bull fez 4, fez o primeiro, não tinha, o Flamengo não tem poder de reação. O Santos hoje concede algum espaço ao Flamengo, mas mesmo assim é de se pensar que esse Santos muito fraco ainda finaliza mais que o Flamengo no jogo. O Flamengo que cada vez mais concede chances, cada vez mais aberto, marca cada vez pior. Difícil de explicar porque indicava alguma evolução pelos resultados até a parada da data FIFA, não necessariamente pelo desempenho. Hoje um desempenho sonolento, preguiçoso, burocrático, parece que fazia o gol, aí o Santos empatava, então esticava um pouquinho para fazer mais uma vantagem mínima, o Santos empatava, estica mais um pouquinho para fazer uma vantagem mínima e satisfeito com aquilo ali. Quem tentou dar um pouco mais de dinâmica era quem vinha do banco ou com alguma mudança ou cansaço. Agora, um Santos que eu não me lembro, sinceramente, você acompanha muito o Santos, Abel, de volume, de tantas chances, de um Santos que incomoda. Poucos times foram incomodados pelo Santos do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, a gente pode dizer que em algum momento, alguns momentos, em algumas fases do jogo, ele foi muito incomodado pelo Santos. Então diz muito sobre o que o Flamengo ainda não consegue fazer com maestria. A gente está vendo esse lance aí, um acompanhamento muito ruim de toda a defesa, principalmente do Léo Pereira, fica mais escancarado, sai muito na frente e chega muito atrás. Gol do Santos, então, ali empatando. O Flamengo já não fazia um grande primeiro tempo, apesar da vitória. Então, assim, o que tinha para evoluir no meio de semana, da quinta-feira... Nesse primeiro gol aí, o Léo entregou legal toda a defesa, mas o Léo, aquele trotezinho que ele deu, horrível demais, cara. Muita falta de vontade. Domingo, só vejo o resultado como evolução prática, porque depois não adianta quando você é derrotado, você fala, mas por que perdeu? Perde porque ele tem que se debruçar sobre o desempenho. Não foi um desempenho dos mais brilhantes do Flamengo. Mais uma vez, a tal da passividade que o São Paulo criticou tanto contra o Red Bull Bragantino foi vista hoje em alguns momentos também. E preocupa, porque o campeonato do Flamengo não é para vencer o Santos por margem mínima. O campeonato do Flamengo é um investimento com um elenco, com um grupo que com as mudanças que tentou fazer no comando técnico, é saber onde dá para chegar mais longe. Venceu o Santos como venceu na Vila, burocrático, entregou o serviço, virou a página, 3 pontos, mas evoluiu muito pouco do susto que todo mundo, todo flamenguista, todo rubro-negro tomou com a passividade da última quinta-feira. Eu confesso que eu, assistindo ao jogo, tinha a impressão, às vezes, que o Flamengo estava em ritmo de treino do PAC. Primeiro tempo ali parecia aquele treino de 2 toques. O Flamengo tocando a bola e também me deu a impressão que o Flamengo pensava, a hora que a gente quiser, a gente vai lá e ganha o jogo. Mesmo quando o Santos fez os gols, empatou e tal, não sei se você teve essa impressão. Esse ritmo de treino do Flamengo é tipo, o adversário também não oferece tanta resistência, vamos ganhar quando a gente quer, ou é um Flamengo que continua cansado? Porque aquele Flamengo contra o Bragantino estava cansadíssimo. Boa noite, Abel, companheiros, boa noite, fã de esporte. E nem acho que, assim, depois do jogo contra o Bragantino, o Flamengo nem devia estar tão cansado, porque o time correu tão pouco, né? E correr cansa. Não correr não cansa, né? E o time não correu contra o Flamengo, contra o Bragantino, foi atropelado no nível de intensidade que o time de Bragança tem, é uma característica do Red Bull Bragantino, e por isso o Flamengo foi atropelado. E como bem pontuou o Pedro, o ritmo do Flamengo foi muito parecido no jogo de hoje. É que o Santos tem sido um adversário muito convidativo, né? Então, os times que enfrentam o Santos,
eles geralmente se sentem confortáveis em campo. A gente viu o Corinthians na semana passada, no meio de semana, que é um time que não consegue jogar bem contra praticamente ninguém e se sentiu confortável para enfrentar o Santos. E eu fiquei com a mesma impressão que você. Primeiro tempo, um ritmo de treino total, Flamengo circulando bola com muita lentidão e não transformando esse controle do jogo em chances reais, né? Fez 1-0 com o Cebolinha, tomou o empate no contra-ataque, o que tem sido uma frequente, né, no Flamengo do Sampaoli. É uma marca, né, dos trabalhos do Sampaoli, especialmente aqui no Brasil, o risco que ele opta por correr, né? Então, pela maneira que o time gosta que o time se comporte ofensivamente, o time corre riscos atrás. A gente viu, na época de Santos, na época de Atlético Mineiro, que era comum, o Santos, era perfeitamente possível que os times do Sampaoli goleassem alguém e quando perdesse de goleada. Com o Santos ele perdeu, acho que do Ituano, do Botafogo de Ribeirão Preto, de 5, de 4. É o tipo de risco que quando o jogo não é muito bem executado, o time fica muito exposto. E hoje foi... Contra o Bragantino foi um caso, e hoje foi um caso também, um jogo controladíssimo pelo Flamengo no primeiro tempo, né, com posse de bola ali girando, mas sem agressividade, e quando perdeu a bola, quando tomou um contra-ataque, ficou exposto, o Santos foi lá e empatou. O segundo tempo parecia um grande casados contra solteiros, assim, sabe aquele... bem no final de churrasco, assim. Talvez o estádio vazio ajude, isso que eu ia falar. aumente essa impressão que a gente tem às vezes de treino. A de treino, acho que sim. Muito espaço para jogar. O Santos é um time que permite muito, joga com intensidade baixa. O Flamengo é o time que mais concede finalizações no Campeonato Brasileiro e concedeu muito para o Santos também. Então, assim, para efeito de tabela, foi uma vitória importante numa rodada em que o Palmeiras chega a 2 jogos sem vencer, que o Botafogo dispara, que o Grêmio sobe, que o Fluminense volta a vencer. Era importante que o Flamengo vencesse e venceu. Mas o saldo da semana é de um time que jogou mal em termos de intensidade os 2 jogos. E é a característica que o seu técnico mais cobra, né? Então, acho que esses 2 jogos mexem com o Sampaoli em relação à ideia, né? E a se destacar o jogo do Gerson. O Gerson fez um belíssimo jogo, tecnicamente, com espaço para jogar. A gente sabe coisas que o Gerson é capaz de fazer, e ele teve espaço para jogar, e ele fez coisas que ele é capaz de fazer. André Kfouri, boa noite. A sua visão, sua análise é mais para o torcedor do Flamengo comemorar a volta aí dos 3 pontos ou se preocupar? Tudo bem, Abel? Boa noite, prazer em te ver. Boa noite, amigos. Uma ótima noite, uma ótima semana a todos que nos acompanham. Eu estou muito com o que o Gustavo disse a respeito da descaracterização que o Flamengo mostra em relação ao que é a ideia de futebol do seu treinador, que foi procurado para ser contratado e comandar esse elenco. Evidentemente, a gente só pode supor, pelo tipo de futebol que ele propõe, que ele sempre propôs. Que não necessariamente, a partir da visão do dirigente. Peraí. Tem uma lógica. Não, claro, sim, é lógico. Algumas diretorias não estão aprofundadas suficientemente nesse processo para que a gente tenha essa convicção. Mas é o que eu disse, eu suponho que a ideia tenha sido, pelo menos um dos motivos, né? O fato de ele ter sido treinador de Copa do Mundo, dirigido Chile campeão da Copa América, aquela coisa toda, talvez tenha pesado mais. Agora, quem acompanhou a carreira do Sampaoli aqui no Brasil, nos times que ele dirigiu, fora também, a seleção chilena, a seleção argentina nem tanto, entende que há nesses trabalhos uma mensagem. E essa mensagem ele mencionou várias vezes na sua entrevista coletiva de apresentação, quando ele disse aquilo que ele queria. Ele também mencionou as dificuldades que ele já sabia que teria, ou seja, vamos ter que antecipar etapas, não há tempo. Ele chega num momento do calendário, não só do campeonato, em que realmente é preciso fazer as coisas junto rápido, com as competições paralelas, administrando problemas, derrotas, etc. E ele vai tentando. Uma coisa é a gente entender que o Sampaoli se afaste um pouco daquilo que é a sua ideia principal de futebol para poder gradativamente adaptar o elenco do Flamengo àquilo que ele quer. E que esse elenco consiga fazer algumas vezes o que ele pede e que a gente tenha essa percepção quando o Flamengo joga. Esse é um time dirigido por Jorge Sampaoli. Então tá aí, galera, essas foram as análises dos comentaristas da ESPN. Eu concordo bastante com muitas coisas que eles falaram. O time realmente parece que eles não estão entrando na ideia ainda do Sampaoli, né? O Sampaoli que sempre pede muita intensidade, cara. Nos jogos, o time não entrega essa intensidade, entrega quando quer. A verdade é essa. O Sampaoli também mexe muito mal às vezes. Ele complica demais. Ele faz muitas alterações que não tem nada a ver no time. Inclusive agora no jogo com o Bragantino, ele tirou o centroavante, né? O time ficou jogando sem centroavante. Botou Bruno Henrique
aberto na esquerda, inverteu o Everton, botou o Everton na direita, o Arrascaeta ficou ali meio como um falso 9. Então ele faz muita doideira, cara, ele faz muita doideira. Mas eu acredito que ele pode melhorar ainda, ele pode melhorar, vai ter mais tempo aí pra trabalhar. Apesar que esse tempo que teve aí pra trabalhar não mostrou muita coisa, né, nesses 10 dias. Então essas foram as análises do pessoal da ESPN. E vamos que vamos, isso aqui é Flamengo, valeu!